Justiça Legal de hoje, a gente te mostra como irá funcionar o Conselho da Comunidade, recém-instalado na comarca de Meleiro, no sul do estado. Vamos também conhecer o Parque Botânico de Florianópolis no quadro Isso é Legal. Nossa entrevista de hoje é com a juíza portuguesa Maria Clara Sotomayor, que fala sobre a alienação parental. E a gente começa falando sobre um problema de saúde pública e que tem a ver com as ligações de esgotos irregulares em Criciúma. O Justiça Legal de hoje já está no ar. Por ordem da Justiça Catarinense, a Prefeitura de Criciúma, no sul do estado, vem realizando o trabalho de lacrar conexões de esgoto irregulares em residências e estabelecimentos comerciais do município. Essa ação ela originou de uma necessidade que o Ministério Público viu de fiscalização do saneamento básico, né, porque estava sendo despejado esgoto nos rios. Então, eles tentaram, né, uma tratativa até através de um TAC resolver esse problema, porém não tiveram êxito, ingressaram com essa ação, uma ação civil pública, né, e nessa ação civil pública ficou constatada realmente que tinha deficiência na fiscalização desse serviço. O município de Criciúma, buscando adotar as medidas cabíveis, né, que fossem necessárias para corrigir o erro, chegou a contratar uma empresa, né, para fazer a fiscalização dos locais, das residências que ainda não tinham a ligação no esgoto, na rede de saneamento básico, né? Com isso, veio uma sentença, né, uma decisão do juiz aqui de primeiro grau, determinando que fosse realizada essa fiscalização, né, e a regularização do sistema de esgotamento sanitário. O município agora vai proceder vai dar cumprimento à decisão, né, realizando a fiscalização dos locais que ainda não têm a ligação e procedendo ao lacre do esgotamento caso a pessoa não regularize a situação. Faz 1 ano e meio que nós fizemos um convênio junto com a Casan, que nós contratamos uma empresa e essa empresa começou a fazer um trabalho de notificação todos esses usuários que estavam ligados irregularmente no sistema de esgoto do município de Criciúma. De tal sorte que, quando nós iniciamos esse processo, um pouco mais de 20% só estavam ligados regularmente no sistema de esgoto. Uma das regiões mais afetadas, segundo a Prefeitura, é a área de abrangência da microbacia do Rio Criciúma, onde mais de 300 proprietários locais geram danos ao meio ambiente devido a irregularidades no sistema de esgotamento sanitário. Hoje, nós estamos com esse processo em pleno andamento, depois de 1 ano e meio. Nós já visitamos praticamente dessas 11.700 ligações que tem, porque uma ligação, às vezes, tem mais de 1, 2 intervenções. Por exemplo, um edifício não é uma inspeção só. Então, nós temos praticamente 11.700 inspeções. Dessas 11.700 inspeções, 50% já foram visitados. Como é que é esse processo? Ele é notificado, ele é visitado, ele é notificado, é feito ali uma vistoria no sistema de esgoto daquela unidade. Se tiver regular, não tem problema nenhum. Se não tiver regular, é notificado, é dado um prazo de 45 dias para ele se regularizar. Depois de 45 dias, volta novamente esse técnico para ver se foi regularizado. Não sendo regularizado, ele é notificado novamente e tem mais um prazo de 30 dias para resolver o problema. Se não resolver, aí entra no ator a vigilância sanitária. A vigilância sanitária entra, notifica também esse usuário e dá um prazo de 30 dias para ele se regularizar. Não se regularizando, ele é atuado e multado. Tá? E depois de 30 dias de multado, é promovido o lacre. Para orientar a comunidade sobre a necessidade de evitar conexões clandestinas e fazer a ligação de esgoto à rede coletora pública, um programa de conscientização chamado Se Liga na Rede foi criado e, segundo a Prefeitura, já vem dando resultados. Teve a notificação da Prefeitura e daí eles vieram aqui e o meu patrão então teve que fazer a arrumação toda aqui, né? E levaram 3, 4 dias e graças a Deus agora as coisas estão tudo certo. Nós tivemos aqui na semana passada com o auto de infração e a notificação e o proprietário se prontificou
que até a data de hoje ele estaria com o sistema dele já ligado. Então hoje nós viemos com a equipe aqui para fazer essa vistoria e felizmente, né, nós encontramos aqui já o sistema regularizado, né, foi checado e é isso que nós pretendemos, né, que com esse trabalho de conscientização, que todos que estão irregulares procurem se regularizar para facilitar o nosso trabalho, mas principalmente daquele que está usando o sistema. Atender a réus que cumprem pena no regime aberto e promover medidas de reinserção social são algumas das funções do recém-instalado Conselho da Comunidade, na cidade de Meleiro. Confira. A comarca de Meleiro, no sul do estado, instalou no mês de agosto de 2016 o Conselho da Comunidade do município. O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal, é criado, né, em razão de uma previsão na Lei de Execução Penal. Então, o Conselho, hoje, ele tem como objetivo, na nossa comarca, Meleiro, que integra os municípios de Morro Grande e Meleiro, sede, realmente a questão da reinserção social. Não temos estabelecimento prisional na comarca, que seria o natural que o Conselho da Comunidade atuasse em relação à visita do estabelecimento prisional. Como não temos, ele realmente vai atuar com os prestadores de serviço à comunidade e com os apenados em regime aberto. Essa atuação, então, ela vai se dar visando realmente a reinserção social, buscando essa possibilidade de evitar uma reincidência futura e oportunizar também ao egresso acesso a emprego, a qualificação social. A proposta do Conselho inclui ainda promoção de acesso à educação, assistência social e serviços públicos de saúde, a fim de estimular a comunidade a participar do processo de reinserção social e diminuir o preconceito. A gente vai, junto com o Conselho, na verdade, fazer esse diagnóstico, levantamento das pessoas que estão cumprindo pena aqui na comarca de Meleiro e aí procurar individualmente quais são as dificuldades dessas pessoas, se estão enfrentando algum problema, seja de ordem psicológica, seja de ordem social, de saúde, e fazer os encaminhamentos devidos para a rede de atenção, né, psicossocial, de saúde, aquilo que for necessário, eventualmente profissionalização, né, uma vaga de emprego, de estudo, na educação também, e aí a rede atuando de forma articulada, né, como nós temos feito aqui também na área da infância, para que seja prestado esse serviço público para essas pessoas, a fim de que eles possam, a gente possa evitar a reincidência criminal e, com isso, também diminuir os índices de criminalidade e o índice de violência na comarca. De acordo com os integrantes do Conselho, todos voluntários, apesar do órgão ter autonomia, a grande finalidade é colaborar com o juiz de direito e com a administração pública, a fim de neutralizar os efeitos da marginalidade na região. A gente pretende integrar a comunidade no sentido de trabalhar desde crianças até adultos, fazer um trabalho social nas escolas, trabalhar principalmente os adolescentes, e os egressos em si, que, quando eles voltam para a comunidade, eles já vêm com muito preconceito. A sociedade já olha para eles com preconceito. Então, o nosso intuito é trabalhar a comunidade, ajudar a esse egresso a se reinserir e mostrar não somente ao egresso que ele tem a possibilidade de uma nova chance, mas também da comunidade para aceitar ele melhor, excluir esse preconceito e dar uma melhor qualidade de vida para que ele não volte ao crime. A importância do Conselho, na verdade, ele está até como forma também de prevenção do delito, não deixa de ser. Porque a partir do momento que nós acolhemos o preso, o egresso, nós acolhemos no sentido de possibilitar essa mudança de vida, essa mudança social, nós estamos possibilitando essa reintegração dele na sociedade e também evitando com que ele vá praticar novos delitos. Então, sempre se questiona, a comunidade às vezes questiona, o Conselho ele não atende a vítima, o Poder Judiciário não visa o atendimento à vítima, não tem essa preocupação com a vítima, mas, na verdade, também é uma preocupação a questão da prevenção do crime. Um local no
no meio da correria da cidade grande, com um lago, horta comunitária e um espaço amplo para caminhadas. Tudo isso e muito mais a comunidade pode desfrutar no Parque Botânico de Florianópolis, que você conhece agora no quadro Isso é Legal. Área correspondente a 19 campos de futebol, conectados a 200 hectares do Manguezal do Itacorubi, às margens da rodovia de Mar Gonzaga. Ali, entre prédios e movimentação intensa de carros, está localizado o Parque Jardim Botânico de Florianópolis, no local que até meados dos anos 90 funcionava como centro de treinamento da EPAGRE. Essa área que hoje está localizado esse jardim, ela possui 19 hectares. Ela, por volta de 1964, ela foi adquirida pelo governo do estado para, então, a locação de um centro de treinamento da antiga Acaresc, que hoje em dia é EPAGRE, na qual aqui eram realizadas capacitações de técnicos e de agricultores em diversas áreas. Bovinocultura, suinocultura, avicultura. Então essa área aqui tem um histórico de trabalhar com esses agricultores e com os nossos técnicos para difusão de tecnologias por todo o estado de Santa Catarina. Em 2007, o então deputado estadual César Souza Júnior ajudou a salvar a área da especulação imobiliária. 15.408 assinaturas foram recolhidas através de um abaixo-assinado contra a venda do terreno e uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Florianópolis aprovou a criação do Jardim Botânico da capital, com a inclusão do mesmo no plano diretor da cidade. Mas somente em julho deste ano é que o projeto realmente saiu do papel. Com o objetivo de garantir a área, nós dividimos esse momento em duas etapas. Essa etapa inicial, que é de ocupação e garantia da área, né, para o Jardim Botânico, então a gente está chamando de fase parque, uma fase inicial. A partir agora, do início de novembro, a gente já está com a parceria da Rede Brasileira de Jardins Botânicos e um grupo de amigos do parque, que são técnicos da EPAGRE, eles então vão auxiliar no planejamento estratégico da implantação do Jardim Botânico em si, conforme a legislação determina, a resolução do CONAMA, exatamente. O motivo do parque ainda não ser considerado um jardim botânico é a falta de um acervo de plantas, além da equipe técnica formada e braços de pesquisa, que permitam associar o lazer com a parte cultural no que diz respeito à flora e educação ambiental. A gente tem conquistado muitos apoios, apoio tanto da iniciativa privada do entorno e de não tão perto assim, e da população em si. Nós temos um grupo grande de amigos do parque, tem um outro de voluntários da horta, então a gente está, assim, acho que muito bem acompanhado, né? O próprio comitê técnico da prefeitura, IPUF, Floran, Setur, Guarda Municipal, a gente tem um apoio muito grande. A CONCAP está na gestão desse processo todo, mas tem tido muito apoio. Um dos apoiadores e responsáveis pela existência do parque é ex-funcionário da EPAGRE e há 20 anos acompanha esse processo. O empenho dele e de outras pessoas resultou na criação de um grupo de amigos do futuro Jardim Botânico da capital. Esse grupo ele surgiu a partir da audiência pública que foi feita aqui na Igreja São Bento. E aí houve uma manifestação das pessoas presentes que quisessem participar desse grupo. Houve a formação então, de um grupo no WhatsApp, né? A partir daí se formou uma pequena comissão de 6 pessoas que nós estamos trabalhando ativamente no sentido de instigar, né? Instigar o prefeito, as autoridades competentes para que esse jardim botânico realmente se torne uma realidade. Dos 19 hectares do local, apenas 1/3 está ocupado com áreas de exposições, horta comunitária, quadras, pista de caminhada, academia ao ar livre, parque infantil, lago e construções que já existiam e serão reformadas para receber atividades educativas e culturais. A ideia é que a partir do mês de dezembro, o parque tenha vagas de estacionamento, biblioteca, café e um auditório para, com isso, ampliar a agenda de visitações e, inclusive, alterar o horário de funcionamento, que atualmente é de quinta a domingo, das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde.
Daqui a pouco, a juíza portuguesa Maria Clara Sotomayor, que esteve em Santa Catarina participando de um evento sobre alienação parental, fala sobre este assunto no quadro Entrevista. É daqui a pouquinho, até já. A juíza mais nova do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, luta contra a violência sexual, diz que ser feminista não é nada extravagante. A minha entrevistada de hoje é Maria Clara Sotomayor. Maria Clara, o que a justiça entende hoje como alienação parental? Alienação seria afastar a criança do outro progenitor. E seria um comportamento, portanto, manipulador, de lavagem ao cérebro da criança, para conseguir que ela deixasse de se relacionar com o outro progenitor. Claro que este conceito tem sido utilizado como estratégia de defesa de indivíduos acusados de violência doméstica ou de abuso sexual de crianças, porque nestas situações a criança rejeita ver o pai e a mãe, exercendo o seu dever de proteção, também impede o contacto do pai com a criança, precisamente para proteger a criança do perigo de voltar a ser abusada ou violentada. E este conceito tem tido um efeito perverso quando há acusações de comportamentos, portanto, do foro criminal contra um dos pais. Por outro lado, é um conceito que tem uma concepção de criança como alguém que não é capaz de ter opiniões próprias e que é necessariamente manipulado por um dos pais, que não existe independentemente dos pais. Ora, a criança, sabemos hoje, tem várias fases de desenvolvimento e é uma pessoa que tem direitos fundamentais e que tem também sentimentos, vontade própria, capacidade crítica de ter uma opinião e de analisar as situações. Quando há um divórcio, a criança também se posiciona e não é necessariamente manipulada pela mãe ou pelo pai. Tem a sua própria opinião. E isto foi confundido por Gardner como uma psicose da criança e como fruto de uma manipulação, quando na verdade é apenas a afirmação da natureza humana e da dignidade humana de uma criança, que é uma pessoa como qualquer um de nós. Quando se fala sobre a síndrome da alienação parental, o que isso quer dizer? A síndrome da alienação parental é um conceito que foi criado por um médico psiquiatra norte-americano em 1985, chamado Richard Gardner, e classificava como doença ou perturbação mental o comportamento do progenitor que pretende cortar o vínculo afetivo da criança com o outro em situação de divórcio. E classificava, portanto, este comportamento como um conjunto de sintomas reveladores de uma doença ou perturbação mental. Como doença nunca foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde nem pela Associação de Psiquiatria Americana e depois caiu a palavra síndrome e tornou-se então, e surgiu então o conceito mais tarde de alienação parental enquanto facto objetivo, desprovido de qualquer psiquiatrização de quem o pratica. E mesmo essa tese de alienação parental não tendo base científica, por que ela é aceita pelos tribunais brasileiros? Não é só no Brasil, na Europa também e nos Estados Unidos, na Argentina. Infelizmente, este conceito de alienação parental espalhou-se como um rastilho de pólvora, porque é um conceito que explora os mitos e as crenças das pessoas em relação à família e em relação às mulheres. Este conceito presume que as mulheres, quando se divorciam, têm uma perturbação ou são seres malévolos e diabolizados que inventam acusações contra o outro progenitor e que fazem do seu comportamento nos processos judiciais uma estratégia de vingança do outro. Ora, na verdade, na maior parte dos casos, o que acontece é que estas mães estão a proteger os seus filhos da violência e do abuso. Isto não significa negar que há pais e mães que se portam com falta de ética nos tribunais e que sem motivo justificativo, pretendem impedir a relação da criança com o outro. Mas estes casos são minoritários e o tratamento ou a solução proposta pela tese da alienação parental, e que está consagrada na lei brasileira, a inversão da guarda, a aplicação de sanções ou de multas, não é uma solução adequada a resolver este tipo de conflitos.
que têm que ser resolvidos com apoio psicológico, com mediação familiar e não com a aplicação das sanções. E, sobretudo, tem que se começar por ouvir a criança para saber quais são os motivos que ela tem para rejeitar o pai. Porque, na maior parte destes casos, a criança rejeita o pai não porque foi manipulada pela mãe, mas porque o próprio progenitor dito alienado se comportou com a criança de uma forma errada ou desleal. E a criança reage como qualquer ser humano, pretendendo afastar-se da pessoa que a desrespeitou. Qual a relação entre alienação parental e abuso sexual? A relação é enorme porque o Richard Gardner, o criador desta teoria, fez a sua carreira profissional a defender indivíduos acusados de abuso sexual e, portanto, criou esta teoria para presumir que, em contexto de divórcio, as mães inventam as alegações de abuso sexual como estratégia de vingança do outro progenitor. De forma que faz parte dos próprios critérios ou indícios de alienação parental acusações falsas de abuso sexual, o que induz todos os profissionais e os próprios tribunais a desvalorizar estas alegações e a colocar em perigo a criança, invertendo a guarda ou obrigando as crianças às visitas. Que, aliás, esta solução penso que está prevista na lei brasileira, como solução da alienação parental e das alegações falsas de abuso sexual. Que consequências tem para uma criança que sofre abuso sexual e é obrigada a ter uma convivência familiar com o próprio abusador? É muito grave, na minha opinião. Se há situações de violência, a criança, na violência intrafamiliar praticada pelo pai ou por uma figura de referência, a criança sofre tanto como as vítimas de guerra, por exemplo, ou do Holocausto, ou de tortura. Se essa situação se repete no dia a dia e os tribunais não a protegem, a criança vai revelar vários sintomas de doença psíquica e de sofrimento, não é? Enurese noturna nas mais pequenas, insucesso escolar, depressão, ansiedade, angústia. Nos mais jovens, tendência para o consumo de álcool ou de drogas também pode acontecer. E, portanto, a criança fica ou o jovem, com pouca capacidade de se relacionar com outras pessoas e sente a sua dignidade e a sua integridade sistematicamente violada e é uma situação de um sofrimento enorme que nós não podemos aceitar. É verdade que há muitas acusações falsas de abuso sexual em processos de divórcio? Eu nem sequer utilizo o conceito de alegações falsas, porque o facto de não se provar no processo crime um abuso sexual não significa que ele não tenha acontecido. E, portanto, temos que ter muito cuidado com a utilização deste conceito de alegações falsas. Agora, o que os estudos demonstram, e o estudo mais representativo foi um feito nos Estados Unidos em 1990, que teve por base 9.000 divórcios, é que a maior parte destas acusações nem sequer são feitas pela mãe. O abuso sexual é crime público, qualquer pessoa tem o dever de denunciar, e a taxa de alegações falsas vai de 4% a 8%, tal como em qualquer crime. Enquanto que Richard Gardner apontava taxas entre 70% a 90%, o que desprotege completamente a maioria das crianças. Por que se acusa Richard Gardner, criador da teoria da síndrome de alienação parental, de defender a pedofilia? Enquanto médico e enquanto teorizador sobre a sexualidade humana, num livro escrito em 1992, ele afirmava que a pedofilia era boa para a humanidade porque, estimulando sexualmente as crianças, aumentava a procriação e a perpetuação da espécie humana. Estas frases são de uma gravidade e de um caráter aberrante que fala por si sobre a mentalidade deste médico. E existe algo de machismo também nessa teoria? Existe, porque se presume que a mulher é um ser malévolo, diabólico, que inventa acusações. E, portanto, induz os profissionais a não fazer a investigação de forma neutra, porque a neutralidade na investigação fica automaticamente comprometida com a diabolização das mulheres, que é feita por esta teoria da alienação parental. Quanto aos homens, os pais podem ser alienadores e acusarem as mães? Também existe, mas é mais raro o pai acusar a mãe de maus tratos. Aliás, os próprios agressores, quando são acusados de violência doméstica, muitas vezes retribuem também com um processo de violência doméstica contra a mulher. Qual o efeito da alienação parental nas mães, nos casos em que há indícios de violência doméstica ou abuso sexual?
Claro que uma mãe que vê o seu filho entregue a um agressor ou um abusador tem um sofrimento enorme, até porque ela é que vai ser tratada como uma maltratante. Porque para esta teoria da alienação parental, o único maltrato é o impedimento da criança em ver o pai. A violência doméstica e o abuso sexual não são crimes graves para esta teoria, na ideologia da teoria. O que é grave é impedir a criança de ver o pai, independentemente da justificação que haja para isso. Isso é que é o maltrato, e a mãe é que é tratada como uma maltratante. As visitas da mãe são suspensas ou são vigiadas. Que medidas o Judiciário propõe nesses casos e quais os avanços que existem nesse sentido? O Judiciário, havendo uma acusação, por exemplo, de abuso sexual, deve fazer a investigação imediatamente, ouvindo a criança, nomeando profissionais especializados para o fazerem e valorizando o testemunho da criança. Se não se provar o abuso por insuficiência de provas, então também não deve penalizar a pessoa que acusou, porque senão silenciamos todas as mães que passam a não denunciar estes crimes com medo de perder a guarda dos filhos e de colocar as crianças numa situação ainda mais perigosa. Tem havido em Portugal e, por exemplo, em Espanha, que são os casos que eu conheço melhor, alguns tribunais de família que na primeira instância aderem à tese da alienação parental. No processo crime não se faz a investigação devida sobre o abuso. Se os exames de medicina legal dão resultado inconclusivo, presume-se que a acusação é falsa, o que não é todo juridicamente e moralmente correto, porque a maior parte dos abusos sexuais não deixam marcas físicas. A única prova que temos é o testemunho da criança e é isso que temos que valorizar. O facto dos resultados dos exames de medicina legal não darem indícios de abuso não significa absolutamente nada. A conciliação e a mediação são indicadas em casos de acusação de alienação parental? Eu acredito na mediação para casos em que não há qualquer indício de violência ou de negligência de crianças ou de maus tratos, porque nas situações de maus tratos ou de violência é completamente desaconselhável a mediação porque não há igualdade entre a vítima e o agressor. A mediação só pode ser possível entre iguais, ou seja, entre pessoas que têm o mesmo poder a negociar uma relação ou uma situação. E nesses casos em que há um conflito e não houve qualquer situação de violência, nem nenhum dos pais está a utilizar os processos judiciais contra o outro, para perseguir o outro, porque às vezes há situações de violência que se verificam na altura do divórcio e que não existiam na constância do casamento. Portanto, temos também aí que essas situações de violência que as retirar da mediação familiar, porque senão violentamos ainda mais as pessoas e as crianças. Mas não havendo qualquer situação de violência, apenas um desentendimento ou um conflito, sim, devemos utilizar a mediação familiar com técnicos especializados que ponham os pais em diálogo e a ultrapassar os seus problemas por uma via mais pacífica. E a guarda compartilhada? A senhora acredita que essa é uma solução para a convivência familiar saudável? A guarda compartilhada só é aconselhável nas situações de acordo entre os pais, em que eles têm capacidade de cooperação e de colaboração um com o outro e em que sabem separar os seus conflitos pessoais da relação com os filhos e em que têm ambos capacidade parental e educativa para criar os filhos e também quando têm os dois uma relação afetiva com os filhos. Porque se faltar algum destes requisitos, nomeadamente o acordo e a capacidade de cooperarem, é completamente irrealista supor que porque o Judiciário impõe, as pessoas vão praticar com sucesso a guarda compartilhada. Pelo contrário, a criança fica mais exposta aos conflitos e está provado que essa exposição ao conflito que aumenta o sofrimento da criança com o divórcio. O que é importante é a qualidade da relação com os pais, não necessariamente a quantidade dessa relação. Obrigada, juíza Maria Clara, por sua entrevista. Muito obrigada também pelas perguntas, muito obrigada. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!